Programa Fama e Destaque, olha só, gente, eu estou recebendo ele aqui novamente, o palestrante Dárcio Machado. E como a missão dele é ajudar as pessoas na busca do seu propósito de vida. Quando ele veio aqui, ele falou assim: Vivi, quando nós partimos, o que vamos deixar? Muito forte isso, viu, gente? E ele está nesse propósito de ajudar as pessoas. Novamente, vamos falar sobre um grande tema aqui. E muito sério, difícil, talvez, o perdão. Tudo bem, Dárcio? Boa tarde, Vivi, tudo bem? Feliz com a sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar de volta aqui. E você falou, né? Falei. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Só para resgatar um pouquinho, eu falei que a minha missão, eu descobri, foi naquele episódio do falecimento do meu primo. Sim. Que eu vi o legado que ele tinha deixado e eu falei, puxa, e eu, né? O que eu estou deixando que não fique só no meu ambiente familiar e de amigos, mas que eu possa deixar para perpetuar, né? E uma das coisas que eu vi é ajudar as pessoas a encontrarem o propósito de vida delas, como eu consegui encontrar o meu. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar bem consigo mesmo. E uma das coisas que a gente precisa fazer, que é o tema que a gente escolheu para falar hoje aqui, é saber perdoar. Dar o perdão. E quando eu falo de dar o perdão, é dar o perdão tanto para alguém quanto para si. Difícil, né? Bastante difícil. Eu defino que perdoar é um ato de liberar da culpa a pessoa que cometeu a falta e se libertar do rancor daquela falta sofrida. Né? Porque assim, eu aprendi com meu pai uma outra definição que é: perdoar é você olhar para a cicatriz e não se lembrar da ferida. Porque enquanto a ferida está aberta, você está com a atenção voltada para aquilo. E muitas vezes a gente fica remoendo e só vai aumentando o rancor em cima daquilo, que parece que a gente está jogando álcool naquela ferida aberta. E arde cada vez mais. E nesse processo a gente não está conseguindo se libertar. Então a gente está tirando a atenção para poder a gente estar mais puro, a gente estar mais leve, para a gente poder conseguir ouvir o que Deus tem para a gente poder pegar esse caminho e conseguir ouvir o propósito que Ele tem. Porque cada um nasce com um propósito. Deus, quando coloca cada semente no mundo, Ele sabe o que Ele está colocando para cada um. Mas aí ao longo do percurso a gente vai tendo as nossas batalhas, os nossos desvios, a gente acha que é dono da situação e quer tomar o controle, mas graças a Deus Ele não desiste da gente. E o perdão é uma das formas da gente retomar esse caminho com Deus. Porque quando a gente perdoa, eu falo que, para mim, o perdoar vem muito da oração também. Né? Eu converso muito com Deus diariamente. Tem que pedir ajuda para Deus. Deus tem esse papel de nos ajudar a perdoar? Tem porque a oração já é comprovada que ela traz um benefício para a mente e para a alma. Né? E o perdão, ele está na alma. Tanto que a gente fala que às vezes o perdão, a falta de perdão gera um câncer, né? Porque as pessoas pesam demais aquilo em si. Eu falo que uma das outras coisas de você não perdoar é como se você chegasse numa fase da sua vida e pegasse uma âncora e jogasse. E a partir daquele momento que aconteceu aquele episódio, você começa a arrastar. E conforme você arrasta, aquela âncora vem trazendo um monte de coisa e vem enroscando aqui, vem enroscando ali, e você não consegue ter uma vida leve para você seguir adiante. Então, além de ser uma coisa sufocante, você não conseguir perdoar, também é desgastante, porque te toma toda a energia e te tira do foco do seu caminho para frente. Dárcio, sabemos que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de perdoar. Como que elas podem trabalhar isso dentro delas? É o que eu falei, para mim, eu já tive esse problema do perdoar. Eu tive um episódio onde eu olhava, que foi de um relacionamento que eu tive, e a partir daquele momento eu sofri algumas coisas que eu não gostava, e nesse caso foram as duas coisas. Eu culpei a pessoa pelo que ela me fez, e eu me culpei por me permitir viver aquilo. E eu arrastei isso por algum tempo, porque eu não sabia como, eu não sabia onde encontrar o perdão. Muito forte isso que você falou, referente assim. Eu me permiti viver aquilo. Quer dizer, eu também tenho culpa. Sim. Não adianta eu jogar só a culpa no outro, né? Exatamente. Porque eu também sou culpada. Eu me permitir viver isso. Porque na verdade, o que acontece pra gente,
Normalmente acontece com a permissão nossa. Sim. Aquilo que você não permite não vai te acontecer. E você Verdade. talvez, também dependendo do momento em que você está, você vai absorver aquilo de uma outra forma. Então assim, eu passei muito tempo com esse problema de dar o perdão. Porque eu olhava e como minha vida não caminhava, eu queria culpar outra pessoa porque era mais fácil. Eu tirava o peso de mim, porque se eu tiro o peso de mim, eu falo, não, a culpa é dele, ele que fez aquilo, ele que acabou com a minha vida, e aí minha vida parou ali e não sai mais nada. Mal, né? Mas na verdade, o que eu deveria fazer? O perdão, você coloca um ponto final naquilo. Porque na hora que você tirou aquele peso, você começa a olhar para frente. Porque enquanto você está olhando para trás, você não consegue ter energia e clareza para poder ver o seu caminho. Então, só que é muito difícil você encarar isso. Às vezes você fala assim, nossa, mas como é que eu vou conseguir olhar para aquela pessoa Exatamente. e não sentir mais aquilo? Mas se você trabalhar, e eu falei para você que para mim foi com oração, foi com um psicólogo, com terapia. Precisou de uma equipe, né? Precisa. O perdão, ele não é você chegar hoje, olhar e falar, bom, acabei de escutar o Darcio falar, vou embora para casa. Eu te perdoo. Aí eu vou chegar lá, deixa eu ver, quem que me fez mal? Ah, fulano me fez mal, pronto, fulano, tá, te perdoei. E aí você vai sair Existem casos na rua, que até consegue. dependendo da gravidade, da gravidade. Mas quando é uma falta dessas graves que você fica mesmo preso, que você não consegue caminhar, você precisa de um trabalho. Porque qualquer passo que você dá e você dá uma escorregada, você quer voltar naquele episódio para culpá-lo. E você não consegue caminhar. Então você precisa tirar. Exatamente. Eu vou dar até um exemplo aqui, referente ao que você disse. Existem casos que nós devemos ir ao médico, até na ferida, né? A ferida, ela tá muito grande, ela tá profunda. Exatamente. Tem coisas que podem ser tratadas em casa, né? A gente passa um remedinho, uma água oxigenada, não é assim? Isso. Faz um curativo, mas tem casos que realmente nós precisamos ir no especialista. Exatamente. E o especialista nesse caso, que o médico, você falou, quando a ferida é muito grande, para mim é Deus. Ele é um especialista. Ele é o que sabe, porque quando você recorre a Ele, você tem que dar o direito dele retomar o controle da sua vida. E aí, porque Ele sabe para que Ele te fez. E quando isso acontece, você começa a endireitar. O que não pode acontecer é você se assustar e querer tomar o controle de volta. Mas é nesse processo. Uma outra coisa que eu falo muito importante, que é quando a gente fala de se perdoar. Por que se perdoar é muito forte e é muito importante? Porque às vezes a gente acontece que em um episódio desse, que por muito tempo eu quis omiti-lo, esse que eu falei que aconteceu comigo desse relacionamento. Porque eu falei, não, é feio o que aconteceu. Eu não admito que eu me permiti viver isso. Só que o que acontece? A pessoa que eu sou hoje é fruto de tudo que veio cronologicamente acontecendo comigo. Ela não foi feito dos saltos de aconteceu isso, foi para aquilo, apagou aquilo, agora ele vive aquilo, agora tira aquilo da vida dele. Não. Eu sou resultado de tudo que eu passei, você é resultado de tudo que você passou. E a partir do momento em que eu nego um pedaço, eu não estou me reconhecendo por inteiro. E então, se eu for querer buscar me tratar, eu não vou conseguir me curar. Porque eu não vou saber certinho qual que é, vamos dizer, a minha doença completa. O diagnóstico não vai ser preciso. É mais ou menos, eu vou usar aqui um exemplo meio simplório. Você vai lá na escola e faz uma prova. E você, por exemplo, de ciências e tira 4. Aí, em vez de você se preocupar, por que você tirou 4 para poder estudar melhor, você fala assim, não, tirei 4, vou deixar esse 4 de lado e tudo bem. Só que se você não reconhece por que você foi mal nessa prova, como é que você vai poder estudar e melhorar e saber o que você precisa para poder ir bem depois? Porque aquele 4 pode te ter levado para uma recuperação. Então você não pode esquecer que aquele 4 aconteceu. Você não pode ignorar. Esquecer, né? Exatamente. Então esse é um processo realmente que, de novo, é forte. Ele talvez seja um dos mais difíceis de ser vividos, mas é um dos mais lindos de ser usufruído. Porque o perdão, ele é transformador e libertador. Quando você consegue perdoar, você encontra um mundo onde você olha e fala assim, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Essa é uma daquelas coisas que a gente fala, por que eu não fiz isso antes? Porque a leveza com que você consegue conduzir a vida, ela é assim de uma maneira que você fala, mas aí tudo acontece, aquilo se encaixa, uma outra coisa vai... Por quê? Porque você olha e nada te fere. E se nada te fere, nada te leva para uma energia ruim. Você só está fluindo para o bem.
você se liberta, Se né? liberta. E você se liberta em todas as áreas. Exatamente. Porque quando você não perdoa, você fica preso. Isso, que é o que eu falei. Você fica preso na amorosa. A coach, né? A Patrícia falou sobre isso, que tem que trabalhar também. Exatamente. Vai fazer um tratamento, tem que também trabalhar de dentro para fora, né? Exatamente. Por exemplo, falando dessa situação. Por exemplo, ela falou que a pessoa tem que se reconhecer quando a situação atual que ela está, para ela poder saber. E é o que ela falou, eu checo todas as áreas. Porque você precisa saber, você não pode omitir um ponto da pessoa, porque senão ela não vai ter interpretação, e às vezes ela pode estar ocultando e falar assim, olha, mas então você tem que fazer esse procedimento. E a pessoa não vai, e não emagrece, e não emagrece. Por quê? Porque ela escondeu uma coisa amorosa dela, porque achou muito feio, e ela vai falar, pronto, escondeu, não consegui diagnosticar aquilo, não consegui dar o tratamento correto, porque ela não teve coragem de assumir uma parte. Exatamente, porque fica amarrada. Então, assim, isso também são questões que a gente tem muito dos valores que a gente tem. Né? Porque às vezes a gente fica atrelado a alguma coisa que a gente vive, que a gente sente, baseado nos valores que a gente tem. Então, por isso que esse tratamento, ele é amplo e geral. Até as doenças psicossomáticas. Exatamente. Exatamente. Eu sou fruto delas, eu tenho psoríase. Você tem, então, né? muitas das coisas que eu estou falando, talvez eu acho que assim, o momento que aconteceu dessa minha descoberta do propósito, eu vejo que muitas coisas aconteceram porque Deus veio me preparando. Uma vez eu vi uma frase de um pastor que ele fala assim, Deus nunca vai te levar, te colocar num lugar para onde você não está preparado ainda para enfrentar aquilo que você vai passar. Então, assim, eu com 10 anos passei por um choque emocional que me deu a psoríase. Então, desde cedo, eu entendi o cuidado que a gente precisa ter com o próximo, porque isso salva a vida. Salva a vida, esse amor, esse carinho, esse respeito. Por isso que eu sempre, quando falo do propósito, eu viro para as pessoas e falo, vocês têm que se amar e se respeitar. Porque as pessoas, na verdade, quando elas se ferem, é porque elas acham mais importante mostrar o que não é para os outros, e elas se omitem e vão morrendo pouco a pouco, cada dia. Mas para fora, elas acham que está tudo lindo e maravilhoso. Mas por dentro... Exatamente. Dárcio, você falou de apsoríase. Psoríase, a psoríase, ela é uma irmã do vitiligo, vamos assim dizer. E é uma doença psicossomática? Psicossomática. Ela é um problema de pigmentação que deu por um choque emocional que eu tive na infância. Né? Onde eu tive lá, minha família, a gente é muito unido, e a gente estudava numa escola que era muito pequena e eu estava sempre em contato com os meus irmãos. E chegou uma época que teve que mudar, eu sou mais novo, tivemos que mudar de escola, e aí os mais velhos ficaram em outras unidades. E eu comecei a não vê-los mais. E um dia eu saí no intervalo e olhei aquele tanto de gente, quando a gente foi para uma escola muito maior, e aquilo me deu um pânico, foi meio que uma crise do pânico. Te afetou. Isso. E aí minha mãe teve que ir por 2 meses direto, ela ia e ficava lá sentada para me esperar todos os intervalos para poder ficar. Até que eu fui em terapia, fui indo no psicólogo, fazendo... E aí depois eu fui me libertando disso. Então foi o emocional mesmo, né? Você vê, um fato desencadeou uma coisa que eu carrego agora pro resto da vida. Em que no começo eu patinei, fui procurando, tentando ajustar. Mas graças a Deus, pela minha formação, pela minha família e por ter Deus, eu consegui, vamos dizer, acomodar isso. Porque eu falo, a gente acomoda. Quando você dá o perdão para alguém, voltando nesse ponto, você não esquece o que aconteceu. Você simplesmente acomoda de uma maneira onde quando você olha para aquilo, aquilo não te fere mais. Você deixa a pessoa aí e você também vai. E tem um tempo para isso? É o que eu falei, depende da gravidade. É como você falou, tem coisas que às vezes a pessoa pode te cometer uma gravidade que você vai e fala, tá bom, vamos conversar, você conversa mesmo com a pessoa e resolve e pronto, acabou. Uma outra coisa que é importante, porque agora você tocou no assunto, as pessoas às vezes têm muita dificuldade dessa questão de falar do tempo. Por quê? Porque as pessoas acham que perdoar, eu preciso ir lá na frente da pessoa, pegar o telefone e ligar para ela. E o perdão não é assim. O perdão é você... Começa aqui dentro, né? Começa dentro, é dentro de você. Porque a partir do momento em que você se libertou, você libertou a pessoa e se liberou, acabou. Eu não preciso chegar para você e falar, olha Vivi, eu te libero do que você fez comigo e tá tudo bem, tá ótimo, não tem problema, daqui para frente vamos seguir cada um. Não, você só precisa ter isso com você. Esse trabalho é seu, com a sua mente e com o seu coração. Por isso que também quando as pessoas também têm mais dificuldade, falam assim, quem perdoa é bobo. Não é isso, porque o perdoar não significa que você vai voltar amanhã e ter que se relacionar com a pessoa e ter que ser um amigo e ter que servi-la. Não, de novo, é um trabalho consigo mesmo.
Por isso que eu acho que esse é um dos grandes problemas das pessoas terem a dificuldade em perdoar. Porque elas acham que tem que ter a convivência, o contato direto com quem lhe fez a falta. E na verdade não é assim. O perdão é consigo mesmo. Mas também tem muitas pessoas que têm dificuldade de ficar consigo mesmo. Esse é um outro grande problema. Então, são questões, por isso que eu falei. É forte, né? É um trabalho. É difícil. É um trabalho difícil. assim, olha, como que eu posso te falar? É um trabalho de dentro para fora, de Deus, precisamos de Deus para perdoar, porque sim. depende do caso, como você diz, da gravidade, da situação, mas a pessoa também tem que dar o passo, né? O primeiro passo. Você falou agora de Deus. Eu falo que os ensinamentos, Jesus é o exemplo máximo que trouxe para poder nos dar os ensinamentos. Eu sei que nós não vamos chegar, mas a gente, quando fala de Jesus ou de Deus, dos ensinamentos, a gente precisa caminhar para poder viver mais próximo disso. E não só falar disso. Por exemplo, Jesus perdoou Judas. Verdade. De uma traição que foi a maior traição da história da humanidade. E aí a gente olha para a nossa situação e fala assim, não, mas eu não vou perdoar, mas eu não sei o quê, Coisas mas eu não pequenas, quero aquilo. né? Exatamente. E aí a sua vida não caminha, você não vai e você fica culpando. Mas o orgulho, muitas vezes o perdão, ele está ligado ao orgulho, da pessoa achar que o outro fez, o outro é ruim, e ela é uma pessoa boa. Não, e você sabe que Jesus deixou assim, perdoe 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por que é 70 vezes 7? Porque é infinito. 70 vezes 7, você perdoa quantas vezes no dia? Ele é no dia. Não é no ano, não é daqui 20 anos. É 70 vezes 7 diário. Exatamente. E às vezes as pessoas fazem coisas, uma situação e nós não queremos perdoar. A verdade é essa. Exatamente. Essa né? é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas carregam em si muitas dores, muitos sofrimentos. E aí é o que eu falo, a coragem de encarar, de olhar no espelho para poder conseguir ter esses gestos, que eu até vou falar que são gestos nobres, se a gente for dizer. Gestos nobres. É o que eu falei para você, é mais fácil ficar sentado no sofá, apontando o dedo para todo mundo e falando, o Brasil não vai para frente por causa daquilo, o outro me fez não sei o que lá, por isso que eu não consegui aquele emprego, fulano não sei o que lá, por isso que... A culpa do presidente, a culpa do deputado, voltando, a culpa do prefeito, né? Voltando no assunto as pessoas se culpam muito, voltando no assunto da Patrícia, né? A mesma coisa que eu tenho uma mãe que cozinha em casa, que eu tenho, e aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu não emagreço porque minha mãe cozinha. E falar a sua mãe lá, vamos mandar um beijo pra ela, como é o nome dela? Darcy Machado. Darcy Machado, olha, um grande beijo pra você, porque olha, o Darcy trouxe um doce de leite, que depois do programa eu vou comer esse doce, que ele falou que é caseiro, hein? Obrigada, viu, Darcy? Um beijo pra você. Vamos, né, saborear depois desse doce? Com certeza. Ô Darcio, olha, tô muito feliz pela sua presença aqui no programa. É um tema muito importante. Você tem ajudado diversas pessoas, né? Tem sido muito gratificante. E é um trabalho, gente, é um trabalho solidário. Tem que falar, é solidário. Sim. Quanto você cobra por isso, né? Não, quando eu falo com as pessoas, eu até falei da outra vez, as pessoas entram em contato comigo. Posso deixar o Instagram? Claro, pode. O meu Instagram é darcio.machado e o Facebook é Darcio Machado. E as pessoas, quando me mandam inbox, elas contam os problemas. Tem pessoas que são... A questão é do perdão, tem outras que é de amor próprio. E eu gosto de conversar e ouvir as histórias. Eu fui a Monte Sião esse final de semana. Vamos mandar um beijo pro pessoal fui de pra Monte Sião. Fui lá com a Sabrina. E até foi interessante porque a Sabrina mandou um inbox pra mim falando assim, Darcio, eu quero te dar um presente pelo bem que você tem me feito. Nossa. Com os seus vídeos, como tem me ajudado. Tá brincando? Foi. E aí ela E a falou Sabrina assim, assiste o nosso programa. ela falou, Darcio, eu vi que você esteve lá com a Vivi e tudo. E aí foi muito interessante, porque ela falou assim, Darcio, eu falei, não, mas Sabrina, imagina, não precisa, não faço por isso. Ela falou, não, mas eu quero, porque eu quero dar uma pequena retribuição. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas olha, como você é de Monte Sião e é caminho pra minha cidade, lá Borda da Mata, eu falei, então eu vou fazer questão de passar e receber em mãos pra te conhecer. Com certeza. E fui lá, passei na sexta-feira à tarde e ela me contou a história dela. E é uma história exatamente de olhar para si e ter a coragem
de reconstruir, agora sim, permitindo que Deus comandasse a vida dela, ter um novo recomeço. Porque quando a gente faz assim, quando a gente dá o controle para Deus, é como se a gente tirasse aquele negócio que a gente está jogando o joguinho no nível hard e ele vem para o nível iniciante. Porque o controle está na mão de quem sabe passar de fase. Ele faz direitinho, né? Isso, porque o controle está na mão de quem sabe passar de fase. Verdade. O jogador é a gente, exatamente, né, na verdade. É. Mas ele sabe nos passar para uma fase melhor da nossa vida. Com menos Sem dificuldade. ter que ficar voltando sempre, né? Porque tem aquele que volta, né? Volta, erra, volta. As dificuldades elas vão ter, só que o caminho é mais leve. Ele é menos pesado. O caminhar, a passada, ela é mais suave. Você carrega menos coisa consigo, porque ele sabe te levar por caminhos mais retos. Verdade. E você tem ajudado muitas mulheres. Homens também te procuram? Homens procuram, homens têm um pouquinho mais de dificuldade de falar. Tem alguns que falam, tem alguns que falam sim, mas a proporção maior é mulher, porque eu acho que a mulher tem aquela coisa mais de ser mais sentimental, mais emocional, né? Então ela tá mais... Se abre mais, né? Exatamente, de procurar, né? Então a proporção tem sido mais mulheres, mas tem homens sim que conversam comigo. Sim. Dárcio, e você pensa em fazer, assim, algumas palestras fora do Brasil, ou no Brasil mesmo? Eu tenho começado... Você está se preparando para isso? Eu estou começando a fazer um projeto para poder fazer, para poder estudar mais, para a gente aprimorar, porque, como eu falei, eu acho que tudo isso é um conjunto, né? Então, eu acho que, por exemplo, a pessoa ir buscar fazer uma terapia, como eu falo que o propósito é uma conexão com Deus, a pessoa precisa procurar formas de se conectar. Por isso que eu falo para você que eu nunca puxo para nenhuma religião, porque a conexão para mim é com Deus, porque Ele é o Criador. Verdade. E Ele é quem nos fez e sabe qual o propósito que Ele fez para cada um. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer terapia, psicologia, se ela vai fazer reiki, se ela vai fazer yoga, não tem problema. Eu acho que se ela vai fazer coach, não tem problema. O que eu acho importante é ela estar na busca da evolução pessoal. Porque uma coisa também que a gente erra no decorrer da vida é porque a gente caminha querendo fazer o bem para o outro, querendo ser melhor que o outro. Querendo ser melhor que o outro. E quando você é melhor que o outro, você muitas vezes vive aquilo que não é seu. E quando você vive aquilo que não é seu, você não está inteiro naquele momento. Então você não desempenha o seu melhor. O que a gente tem que sempre se preocupar é em ser melhor do que aquilo que a gente já foi. Porque aquilo sim é uma melhora baseada numa coisa sedimentada. Porque aquilo que você foi, você está construindo em cima de um alicerce firme. E não, a gente fala assim, o fulano falou que eu tenho que ser não sei o que amanhã. Aí você vai fazer, depois agora eu tenho que fazer não sei o que lá. Nada disso você está caminhando em solo firme. Agora, quando você se preocupa na sua evolução, em melhorar a si mesmo, você está sedimentando em cima de você mesmo. Você está construindo uma rocha. Olha só, hoje tivemos uma aula aqui, viu, gente? Com Dárcio Machado, com a coach, porque é um trabalho em conjunto. Está relacionado, né? Tá relacionado. É um programa hoje de autoajuda aí para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Muita gente, Dárcio, precisa da nossa palavra, viu? Precisa. Muita gente precisando. Não adianta ter um melhor emprego, estar na melhor televisão, se aqui dentro, gente, tá com cicatriz, né? Tá com ferida, né? Na verdade. Eu recebi na quinta-feira, que eu fiquei muito contente. Esse é sério, me emocionei até bastante e até enchi o olho de lágrima, porque tem uma pessoa que me acompanha, que é a Karen, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Olha que e bacana. ela é enfermeira oncologista, que ela cuida das pessoas com câncer. E ela falou para mim assim, Dárcio, eu mostro o seu vídeo para todos os seus vídeos eu mostro para todos os meus pacientes. Olha, para a pessoa com câncer, numa situação tão grave. Porque precisa, né? Porque precisa. E eu fiquei assim, extremamente feliz. Eu falei para ela, falei, nossa, agora eu parei aqui. Fiquei, você me deu uma notícia. Ela falou, não, mostro, porque ele me toca de uma maneira que eu acho muito importante. Esse momento de tão dificuldade, de tanta desesperança que a pessoa tem, uma pessoa com câncer, ela poder ouvir uma palavra de que ainda há esperança. Só assim. Só assim. A gente tem que trazer na memória encontro. Aquilo que nos dá esperança. Dárcio, obrigada. Deixa sua rede social novamente. Você volta, né? Volto. Vamos sempre estar falando sobre algum tema. Vamos renovando o tema, vamos trocar. Renovando. Porque como a gente falou, essa busca do propósito, você precisa estar com essa conexão. E a conexão, ela acontece quando você está no seu momento
vamos dizer, mais puro, talvez seja a palavra. E essa pureza você busca, essa leveza você busca tratando e cuidando de diversos aspectos da vida. Obrigada, viu, Obrigado. Darcio, pela sua presença aqui no programa. Gente, todas as terças-feiras aqui na TV Guarulhos. Quero falar também, viu, Darcio, aproveitar que você está aqui, que todo ano eu faço um prêmio, os melhores do ano, que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pertinho de casa. Dia 26 de outubro, já está no calendário de todos, né? Vem gente do mundo inteiro receber este prêmio. Já ouvi falar, já. Eu agradeço ao deputado xerife do consumidor pelo espaço na Assembleia Legislativa todo ano. Desde 2014, recebeu já Silvio Santos, Pedro Bial, jornalistas do SBT, de diversas emissoras, né? E também pessoas comuns que têm feito um trabalho pela sociedade. Então, gente, olha, quem quiser saber um pouquinho, vai lá pelo Google, Prêmio Comunicação em Destaque na Assembleia Legislativa, de tudo um pouco, né? É isso aí. Então é isso aí, dia 26 de outubro, já marque aí, está no calendário de São Paulo. O Billy está fazendo em Madrid, Marbella, vai acontecer agora em setembro também. O prêmio cresceu muito. Olha que magnífico. Parabéns. Muito, muito. Que bom. Eu espero você lá no prêmio este ano, Olha, tá? fiquei Se lisonjeado. Deus Convite. quiser, Obrigado. você vai estar lá com a gente, né? Tá Ter ótimo. feito um trabalho aí merecido. E Lourdes, tem recado, Lourdes? Lourdes Castro. Ah, é, o Nildo da portaria aqui da TV. Gente, ele falou assim, olha, Vivi, eu assisto o programa toda terça-feira, sou seu fã número 1. Mas olha só, Nildo, sem você também, nada funciona, viu? Eu que agradeço pelo carinho de vocês, pelo carinho do meu público, que sempre tá me acompanhando, gosta do programa. E hoje também, gente, olha só, eu quero agradecer a presença dele. Ele tá aqui nos bastidores. Eu tô assim, sabe? Porque eu tô com um global aqui, né? O global veio nos assistir, viu? Direto da Rede Globo. Direto, ele, Félix, um beijo. Um beijo pra você. Tô muito feliz por estar aqui hoje. Péricles, prestigiando o nosso trabalho. Péricles Júnior, um beijo pra você. E aqui, programa Fome em Destaque, muito obrigada pela sua companhia. Obrigado, Darcio. Você é um querido. Muito feliz de estar aqui com vocês. O programa tá sempre aberto pra você, tá Muito bom? obrigado. Todas as terças-feiras aqui na TV Guarulhos. Um beijo, gente.